Shalom, pessoal. Hoje vamos gravar mais um vídeo. O tema é as contradições do apóstolo Paulo. A gente não vai ler porque tem que ser rápido, porque o pessoal não tem muita paciência da gente ler, mas é um tema muito capcioso, das contradições, né? A gente vai observar aqui que no capítulo 5 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala logo no começo que geralmente lá em Corinto se tinha fornicação, prostituição. Mais adiante, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala fugir da prostituição. Não é isso? E no capítulo 7, ele fala que bom seria que o homem fosse como ele, que não tivesse mulher. Veja que contradição. Ele aconselhando a igreja a fugir da prostituição, porque tinha pessoas lá tendo caso com a esposa do pai, acredito eu que era a mãe, porque não podia ter duas esposas, que já era cristianismo. Então tinha casos de pessoas já tendo caso com sua mãe, acredito eu. Porque eu acho que o marido não ia ter duas esposas ali naquela época, que já era cristão. E se fala o texto que geralmente acontecia esses casos. É isso? Aí Paulo fala lá no capítulo 7 que bom seria que o homem não tivesse mulher e fosse como ele. Aconselha as virgens a não ter filhos, a não casar. Ele aconselha os homens, se tiver mulher, faça conta que não, como se não houvesse mulher. Porque já achava que ia ter um arrebatamento naquele tempo. Eles achavam que tudo era para aquele tempo. A vinda de Jesus já era para aquele tempo. Se falava nisso. Muita contradição isso. Né? O apóstolo Paulo, ele quebrando o mandamento de Deus, porque no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, Bereshit, fala que Deus criou o homem e a mulher. Fala que Deus uniu o homem e a mulher e que eles frutificassem e multiplicassem. Então é um mandamento de Deus, o homem casar. E ele não querer casar e ainda por cima falar que é bom que o homem esteja só, que não tenha mulher. Aí a contradição, porque lá atrás está falando de pecado. O povo de Corinto ali, um pecado terrível ali. Muita prostituição ali, dentro da igreja. Muita bronca. E ele ainda mandando o povo não casar. Como é que pode isso? Como é que o povo não vai casar havendo prostituição no meio do povo? Casado, o povo fazendo prostituição, e se não casar? Vai fornicar, como estava acontecendo lá. E ele dá o seu conselho que ele não gostava de mulher, ele queria que os homens fossem como ele. E até os casados não levassem em conta a sua mulher, ou seja, qual a mulher ia aceitar o homem como se não tivesse marido? Isso não é muito contradição, pessoal. Vocês vejam, o Novo Testamento, o meu canal, o canal de crítica, por conta disso. O Novo Testamento é um livro totalmente polêmico por causa disso. É muita contradição. Se você for ler com atenção, você vai ver muitos erros. Erros absurdos. Você vê, o próprio Jesus não casou. Não cumpriu o mandamento. Tem-se um mandamento que o homem unisse a sua mulher e ter filhos. Lá no capítulo 2. E no capítulo 1 fala também do homem e da mulher. Então Jesus se fala que ele cumpriu toda a lei. E nem essa aí foi uma das primeiras leis que Deus definiu para o homem. Ele não cumpriu, não casou. Vem o apóstolo Paulo, não casa. E aconselha os outros ainda não casar. Como que um líder religioso vai aconselhar o povo da igreja dele a não casar? Vai viver em pecado. Se o homem e a mulher não casar, vai viver em pecado, porque vai chegar uma hora que a carne vai chamar, vai ter pecado, não tem para onde. Entendeu? Então é contradição.
Vocês examinem direitinho o livro. A gente não vai ler tudo, tem mais assunto. A gente não vai ler porque, se for ler, muita gente não gosta que a gente leia. A gente, como se diz, perde o tempo nesse sentido. Tudo tem que ser rápido hoje. Mas examine se eu estou mentindo aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, no capítulo 6 e no capítulo 7. Esses assuntos que eu abordei agora aqui. Se você segue, como se diz, a igreja prega muita santidade. Tem uma religião até que pega base nessa igreja aqui, a congregação cristã. Ela pega, principalmente ela pega base, como base aqui a igreja de Corinto. Usa o véu, outras coisas. Isso veio daqui, dessa igreja de Corinto. Né? Cheia de bronca. Aí as igrejas hoje pregam o quê? Porque se for. Por isso que as igrejas hoje elas pregam fantasia para o povo. Promessa, música, outras coisas. Mas não se prega a Bíblia, porque os pastores já descobriram que isso é uma mentira, isso é uma farsa. Eles não vão pregar isso aqui. Tem teologia para explicar isso aqui? Vai ter teologia para explicar esses textos que eu citei aqui? Não, mas não é assim. É como? Tá claro o texto, não tem rodeio um texto desse aqui. Entendeu? Se você concorda, concorde. Eu não concordo com isso aqui. Eu não aprendi assim. A minha religião ensina que o homem tem que casar, tem que cumprir com os mandamentos, ter filhos e etc. Se possível, ter filho, né? Não é todo mundo que pode, mas o mandamento é esse. Casar, ter filhos, frutificar, encher a terra, como se fala lá o versículo. Se você está contente com sua religião, vá desconfie. Vá ver. Sua religião talvez ela não pregue nem o Novo Testamento mais, prega fantasia. Milagres, cura de Jesus, outras coisas. Mas tem pontos que eles não vão pregar porque eles vão se atrapalhar. E não vai bater com a realidade que se vive. Não é isso? Então, fica aqui o vídeo de hoje. Só um detalhe. No vídeo passado que eu gravei, acho que no primeiro vídeo, teve uma pessoa lá que comentou, mandando eu trabalhar. Veja que coisa. Como se eu não trabalhasse. Essa pessoa não sabe da minha vida. Eu trabalho. Só que eu sou dono do meu tempo. Eu trabalhei muito para ser dono do meu tempo. É isso. Na minha religião que eu sigo, que eu estudo, o judaísmo, se fala assim, que rico é aquele que é feliz com o que tem. Eu sou feliz com o que tenho. Não é isso? Dou graças a Deus por isso. Mas trabalho. Mas sou dono do meu tempo. Graças a Deus, dedico meu tempo a estudo. Estudo quase todos os dias e quase todas as horas. Estudo muito. Gosto de estudar, porque você só encontra a verdade quando você estuda. Você tem que analisar os dois lados. Se você faz parte de uma religião, estuda outra. Se vê que é igual a sua, vá para outra, até você chegar na verdade. Porque se você não estudar, se você se acomodar, é muito bom vestir terno, gravata, ou o que seja, dependendo da sua igreja, terno e gravata, ir para uma igreja, você se arrumar, sair com a sua família, isso é muito bonito. Tá entendendo? É uma satisfação, vamos dizer assim. É bom para a mente, para relaxar. O povo está indo na igreja para relaxar. Para aprender, eu acredito que não. E quando aprende essas distorções que os pastores bolam alguma coisa aí, eles criam outras ideias, vai citar teologia de outros pontos, e no fim você não aprendeu nada. Você só vai aprender quando você desconfia. Você tem que ser um crítico pessoal seu. Eu faço vídeo de crítica, mas primeiro para poder fazer um vídeo de crítica, eu me critiquei a mim mesmo. Eu fui me analisar. Eu fui ver se tudo que eu aprendi certo. Entendeu? Então, estude, pesquise. Digo sempre nos meus vídeos. Não se conforme. Se você se conformar, você vai ser um enrolado o resto da vida. Você está satisfeito com isso? É como um casamento. Você vai morar com uma mulher o resto da vida sem conhecer ela. Se você entra num relacionamento sem ter informação 100% daquela pessoa, que vai ser seu companheiro o resto da vida, porque religião, se você não observar se ela tem algum erro, ou que tem ou não tem, vai ser pro resto da vida. Uns vão aceitar, mesmo estando errado, se conforma. Eu já vi pessoas falar de outras que já descobriu que a religião dele está errada, mas que está conformado e vai morrer lá. Que coisa. Eu não queria morrer enganado, irmão.
Eu gosto da verdade. A gente tem que ir para a verdade, porque a verdade liberta. Não essa verdade, como diz aí, conheceu Jesus, conheceu a verdade. Jesus é o começo da mentira. Isso é fato. Isso é chocante eu falar isso. Jesus é o começo da mentira, que vocês carregam ela até hoje aí debaixo do braço. Certo? Então vamos analisar para ver se tudo é verdade. Não vá para fantasia não, gente, de milagres, de muito amor, que não tem. Se você for olhar, não tem esse amor na Bíblia não, irmão, no Novo Testamento não. Entendeu? Então desconfie, analise. Agora, se você está conformado, paciência, continue, seja feliz. Ande com sua Bíblia debaixo do braço, vá para a sua igreja, se sente lá no banco, chore, dê risada e volte para casa como se fosse um teatro, um cinema ou outra coisa. Porque você só vai sentir emoção, alegria. Entendeu? Mas não é a verdade. Aí, eu estou falando porque eu vivi assim muitos anos. Eu não comecei a gravar vídeo ontem. Entendeu? Aliás, o vídeo foi rápido, né? Mas eu não comecei a estudar ontem. Né? Eu vivo pesquisando há muito tempo. Para eu chegar a esse pensamento, isso não foi do dia para a noite, não. É muito tempo estudando, lendo, pesquisando, discordando de mim mesmo, discordando de quem está errado também, e indo para a verdade. Você nunca vai saber a verdade se você não for buscar ela. Você vai ser um conformado o resto da vida. Né? Fica aí o meu agradecimento por esse vídeo. Peço a você que compartilhe, deixe seu comentário. E um detalhe, eu não tenho nada contra a pessoa que comentou contra mim, não. Isso, eu gosto disso. A crítica, ela me cresce. Se não cresce outra pessoa, eu não sei, mas a minha, ela cresce. Eu gosto disso. Eu faço crítica porque eu tenho que caçar um tema para se criar um vídeo, um canal. Mas crítica, isso é a coisa melhor da vida. Porque através da crítica você vai saber, você vai descobrir as coisas. Entendeu? Se você ficar no conformismo, você vai seguir adiante. Para ser bom para os outros. Para agradar pastor, agradar irmão de igreja, ou padre, ou isso, ou aquilo. Você vai querer agradar os outros e vai ser enrolado o resto da vida. Não é isso? Você vai pagar pro cara para ele te enrolar o resto da vida. Ele ser bem feliz e ricar, andar até de jatinho. Os caras super ricos. Às tuas custas. Você nunca vai. Talvez você nunca vai desfrutar de alguma coisa boa que você queira. Porque você tem que ser fiel à sua igreja, ao seu dízimo. Que até as igrejas cobram dízimo. As igrejas dizem que está na graça e pegam o dízimo da lei e aplica para vocês aí pagar aí. Vê que coisa, né? E tem ainda oferta. E é assim. Outro dia eu vi um pastor, um tempos atrás, eu vi um pastor dizendo assim, ele tem um canal de YouTube, aí uma pessoa fez uma doação. Aí disse no comentário lá, que a doação era para a igreja. Ele disse, não, a doação é para mim, você está no meu canal. Se você quer dar na igreja, vai lá e dê na igreja. Ei, entendeu, irmão? Então, vocês vigiem, tomem cuidado. Se você está conformado, você vai ser sempre um conformado e alienado. Essa é a verdade. Eu não tenho medo, irmão, da verdade. Só não vou citar nome de ninguém aqui. Certo? Mas a verdade é essa. Tu quer ser enganado, tu vai ser. E tu vai continuar a tua vida sendo assim sempre. Entendeu? Se você quer sair do sistema, para ser feliz, agora também sair para servir a Deus. Não sair para virar um ateu, né? Não sair para virar ateu, não. Eu vejo o povo saindo, uns viram ateu, não crê mais em nada, porque não quis ir para a verdade, ficou só com o Novo Testamento, achou que tudo era mentira. Não é. Então, vigie. Vá servir a Deus. Se sair do sistema, mas sair para servir a Deus. Para buscar algo maior. Assim. Fica aqui o meu recado. Muito obrigado a vocês pela companhia. Curta e compartilhe e ajude a gente. Shalom, até a próxima.